Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, a partir do verso 22. Lucas 8, a partir do verso 22 até o verso 25. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Quem é este? Muito bem, vamos ficar de pé um pouquinho, vamos orar ao nosso Deus e agradecer a Deus por esse momento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai eterno, queremos te agradecer por esse momento, por esse privilégio de estarmos na tua casa e com liberdade, Senhor, falar da sua palavra. Obrigado pela tua palavra que já foi lida, pelas orações que já foram feitas, pelos hinos e cânticos que já foram entoados à tua santidade e ao teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela chuva que tem caído sobre a terra. O Senhor conhece as nossas necessidades. Queremos te agradecer também, Pai, o cuidado que o Senhor tem tido para com a nossa vida, para conosco, com a vida do teu povo, da tua igreja. Peço que o Senhor esteja cuidando dos enfermos e também, Pai, daqueles que não se fazem presente por algum motivo. Não sabemos, ó Pai, qual é o motivo de que não estejam aqui, mas queremos rogar por eles também, para que o Senhor esteja cuidando de cada um e zelando mesmo das suas vidas. Pai bendito, perdoa a multidão de nossas transgressões e pecados. Queremos também agradecer por aqueles, Senhor, que temos orado e tua mão poderosa sobre a tua vontade tem zelado, Senhor, nas enfermidades. Queremos te agradecer pelas melhoras, pelas recuperações e por tudo que o Senhor já tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite com a sua palavra e nos dá sabedoria, Pai, que vem do alto. Que o teu Espírito Santo esteja trabalhando em cada vida e em cada coração. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus é que nós oramos e sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. Nós estamos falando sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Qual é esse reino que talvez você imagine que seja o reino de Deus na sua vida? E de como esse reino tem agido em cada vida, em cada alma. E como que o Cristo, Ele ensinou os seus discípulos sobre o reino de Deus. Uma coisa que eu quero deixar claro para você: no mínimo, 4 destes homens eram pescadores natos, conheciam o lago de Genezaré, 21 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura, um lago de água doce. Talvez um dos maiores reservatórios de água doce lá
da Palestina. Então não é um mar, ele é um lago mesmo. Mas é chamado na Bíblia de Mar da Galileia, pelo seu tamanho, né? Mas no mínimo 4 destes homens eram pescadores natos. Vamos lembrar o nome deles: André, Pedro, Tiago, João. Mas nós temos também no meio dos discípulos de Jesus um homem chamado Filipe, que também era de Betsaida, da mesma cidade de Pedro, mas a Bíblia não me fala se ele era pescador ou não. Apesar de ele morar nas regiões ali marítimas, né, das terras de Zebulon e Naftali, nós não sabemos se ele era pescador, mas no mínimo 4. E o texto que nós lemos, irmãos, é o seguinte: primeira advertência que nós temos que entender: não é porque você já faz parte do reino de Deus, e o reino de Deus está dentro de você, e o reino de Deus está ao seu lado, e o reino de Deus está convosco todos os dias, que você não vai ter que enfrentar a grande tempestade. Então não é porque você faz parte do reino de Deus que você não vai ter que enfrentar as agruras e as tempestades desta vida. O grande problema é que o cristianismo não é uma redoma de vidro. O cristianismo não é uma estufa aonde você entra dentro e você está protegido de tudo, que não vai vir tempestade, que não vai vir dificuldade, que você não vai enfrentar nada neste mundo. Isso não é uma verdade. Se você olhar a campanha evangelística de Jesus, Jesus passou o dia inteiro pregando à beira-mar, e ele chegou à tarde, ele já entrou no barquinho com seus discípulos, vai atravessar o lago de Genezaré, e ele adormece devido ao cansaço. Ou você acha que Cristo, em forma de homem, ele não tinha sono, fome, sede, não sentia frio, não sentia dor? A Bíblia fala, irmãos, que em tudo, como um homem, como nós, ele foi provado, em todas as coisas. Isaías diz que ele foi experimentado, um homem experimentado. Então nós estamos falando do reino, e estamos falando, irmãos, que os discípulos tiveram que enfrentar talvez a maior tempestade que eles já viram. Então talvez a sua vida hoje, eu não sei hoje, amanhã, semana que vem, talvez você está no meio de uma tempestade. E a impressão que nos dá a tempestade é que vai devastar tudo, não vai deixar nada, não vai deixar rastro. A tempestade, quando ela se forma na nossa vida, seja um problema no casamento, seja problema financeiro, seja problema de saúde, seja problema de relacionamento, seja o problema que for, meus irmãos, quando ela se arma da nossa vida, ela aparece com toda a sua força, e ela vem mesmo. Quando você olha a geografia do lago de Genezaré, ele era cercado pelas montanhas de Golã, e no norte há o maior monte da Palestina, chamado, não é o Monte Herebe não, é o Monte Hor, com mais de 3.000 metros de altura. E os discípulos vão ter que aprender uma coisa, como nós temos que aprender. Agora Jesus vai deixar de ensinar os seus discípulos só com palavras. Jesus vai colocar eles à prova. Agora é a hora do Enem da fé. Sabe o Enem da fé? É agora. Então Jesus vai colocar eles à prova, porque a tempestade vai chegar. Eu gostaria de citar alguns pontos sobre a tempestade. Primeiro ponto, Gênesis capítulo 6. Livro de Gênesis capítulo 6. Então aprendemos que a tempestade vai ter que passar, e nós vamos ter que passar por ela. Livro de Gênesis capítulo 6, verso 17. Palavras de Deus a Noé:
Porque eu estou para derramar as águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Então Deus dá uma notícia para o Noé: eu vou enviar um dilúvio, uma grande tempestade, e a água não somente vinha de cima, como Deus também abriu os abismos da terra, e a água vinha de baixo. A água vinha de cima e de baixo. Por isso que tomou toda aquela proporção de ficar a mais alto do que o maior pico que tinha. Por isso que quando a pessoa ouve do dilúvio, ele fala assim: foi 40 dias e 40 noites. Mas para você ter uma ideia, Noé ficou mais de 1 ano e 1 mês dentro da arca. Não foi só 40 dias e 40 noites. E Deus dá uma notícia para Noé, e a notícia é o seguinte: a tempestade que vai vir, ela é inevitável. Não tem como você fugir dela. Você vai ter que passar por ela, Noé. Então prepara a sua vida, prepara a sua embarcação, porque um dia a tempestade, ela não marca a agenda com você, ela não manda horário, ela chega. E aí Deus dá uma notícia para Noé: Noé, é inevitável, não tem como você fugir. Você pode subir para a montanha mais alta, não tem problema, a água vai passar lá. Então as tempestades da nossa vida, primeiro, elas são inevitáveis. Segundo, Lucas capítulo 17. Evangelho de Lucas 17. Elas são inevitáveis. No Evangelho de Lucas capítulo 17 e versículo 27, são as tempestades, meus irmãos, que mesmo nós que fazemos parte do reino de Deus, vamos ter que passar por elas. Então elas são inevitáveis na nossa vida. Outra coisa que elas são imprevisíveis. Versículo 27: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Quando Deus avisou Noé que ia vir o dilúvio, Deus não disse que dia que ia vir o dilúvio. Então ela é imprevisível. É como a volta de Jesus. Jesus diz: olha, eu vou voltar, mas ele não deu uma data. A Bíblia não tem uma data lá escrita, o dia que Jesus vai voltar. Ah, então eu já sei o dia que Jesus vai voltar, naquele dia eu vou estar pronto. Mas o dilúvio, como as tempestades e como Jesus, eles são imprevisíveis. O dilúvio chegou num dia, meus irmãos, em que os homens estavam com as suas vidas cotidianas a todo vapor, casando, dando-se em casamento, e hoje nós estamos na mesma situação, fazendo as suas festas, fazendo os seus banquetes, olha, vendendo, comprando, negociando, mas o dia em que a água começou a descer e subir, então foi o dia que Noé entrou na arca, e o dilúvio destruiu a todos. Inevitável, imprevisível. Salmo 107, inadministrável. Não pense você que chegar no dia da sua tempestade, você vai administrar ela. Não, eu tenho controle. Não, você não tem o controle. Salmo 107, versículo 25, 26 e 27. Você, nem eu e nem ninguém tem controle sobre a tempestade. Quando Deus deu as medidas da arca para Noé, o que Deus não mandou ele fazer na arca? Fazer um leme, porque ele não teria controle nenhum na tempestade. E nós temos que aprender isso na nossa vida, irmãos. Vamos lá. Salmo 107, versículo 25. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecem-lhe as almas, andam cambaleando como ébrios, e perdem todo o tino. Ele está falando sobre os grandes navios no meio do mar, no dia da tempestade. Eles perdem completamente o sentido, a alma dos marinheiros se desfalecem no meio da tempestade.
homens acostumados ao mar, homens acostumados, meus irmãos, àquelas agruras, mas vai chegar um dia que a tempestade vai parecer tão destrutiva, que vai desfalecer a nossa alma, e vai parecer que nós estamos mesmo entregues, e que não vai ter jeito, e que não vamos conseguir sair disso. Então elas são inevitáveis, imprevisíveis, inadministráveis. Você e nem eu administramos tempestades da nossa vida. Você não tem controle. Você precisa entender que o leme da sua vida não está na sua mão. Não é você que direciona nada. Ou você é guiado por Deus, ou você está à toa no mar revolto dessa vida, sozinho, levado pelas ondas, arrastado pelos temporais. E nós não vamos administrar a tempestade. Não tem como. Aproveita que você está no livro de Salmo, Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. O que a tempestade nos ensina? Ela é instrutiva, pedagógica. Meus irmãos, as agruras da nossa vida, elas não são em Cristo para nos destruir, elas são para nos ensinar. Quando a pessoa está passando uma dificuldade, ele acha que aquilo ali, muitas vezes, isso aqui é obra do diabo, é o diabo que está fazendo na minha vida. Não é não, irmãos. Pessoa, tudo que acontece na vida dele é culpa do diabo. Não é não. É Deus querendo ensinar você. E muitas vezes a pessoa não consegue sair da tempestade, sabe por quê? Porque ele ainda não aprendeu. E enquanto ele não aprender, Deus vai manter ele lá na tempestade. Aí quando ele aprender a instrução de Deus, quando ele entender, foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse dos teus decretos. Aí ele, tão lembrado do nosso irmãozinho José, que foi vendido pelos irmãos, que caiu na casa de Potifar, caiu no cárcere real, e enquanto ele não aprendeu a lição, que não era para ele pedir favor, nem para o copeiro e nem para o padeiro, que o único que ia tirar ele de lá e colocar ele na posição aonde ele chegou, era Deus. O problema nosso é que no dia da nossa tempestade a gente não quer aprender com Deus. O grande pregador estava pregando, aí um dos seus alunos levantou a mão: pastor, o senhor acredita mesmo que a mula falou com o cara? Onde está o milagre aí? Ele falou: o milagre não está na mula falar, o milagre está no homem ouvir. Você sabe qual que é o grande problema, irmão? A mula continua falando, mas a gente não escuta. O barro lá na casa do oleiro, a argila continua falando assim. Está vendo como nós somos? A argila. Mas o grande problema nosso é que a gente não escuta. O milagre não está na mula falar, está no homem ouvir. Foi-me bom ter sido afligido. Mas nós temos uma notícia boa, irmãos. Bom, Salmo 106, versículo 1. Deus está no controle. Salmo 106, verso 1. Deus tem o domínio de todas as coisas. O salmista começa assim, versículo 1. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para muito bem. Então, no meio da tempestade, a tempestade que vai vir é inevitável, é imprevisível, é inadministrável, é instrutiva. Devemos lembrar daquilo que as Escrituras nos dizem e nos ensinam. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom. Mas como que eu vou falar que Deus é bom, pastor, no dia das minhas angústias e das minhas necessidades? É porque no dia da nossa aflição, no dia da nossa desventura, é somente Deus e a sua palavra que vai nos consolar, nos guardar, nos direcionar, como canta o Feliciano Amaral, o eterno fanal, o farol, que é a palavra, o Cristo da nossa vida.
A tempestade está revolta, mas Ele é o meu farol, Ele é a luz que vai me guiar. Vai me guiar. Ele é o eterno fanal. Então não é porque você pertence ao reino de Deus que não tem aflição e nem tempestade, ou que você esteja isento disso. Muito bem, vamos voltar lá, Lucas capítulo 8. Os discípulos como nós, irmãos, temos uma tendência assim, ferrenha, uma tendência ferrenha de esquecer da palavra de Deus. Versículo 22. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco, na companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. No Evangelho de Mateus diz que havia outros barquinhos com o Senhor. E a palavra de Cristo é: passemos a outra margem do lago. E partiram. Um dos grandes males da nossa vida é que quando nós estamos sendo afligidos, nós nos esquecemos de quem é aquele que está no controle da nossa vida e da sua palavra ao nosso coração. É por isso que a tempestade não passa. É porque eu estou tentando ainda lutar com a tempestade, eu estou tentando lutar com ela, eu estou tentando resolver o problema na carne, A pessoa fala assim: poxa vida, mas olha, o ano não acaba, as coisas não vão, esse ano, não, mas o ano que vem vai ser a mesma coisa. Irmão e irmã, se você não entender aquilo que Deus vai falar com você, se você persistir que nem o Balaão, você vai continuar batendo na mula, e a mula vai olhar para você e falar assim: ô rapaz, o que você está me batendo? Eu carrego você nas minhas costas, meu xará. Você não está vendo o anjo ali com a espadona ali te esperando, não? Eu estou tentando salvar a sua vida, rapaz, você está me batendo. Vai entrar o 2016 e nós vamos continuar na tempestade, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a gente não ouve aquilo que Deus fala. Os discípulos ouviram Jesus: olha, vamos montar no barquinho, vamos atravessar o lago, vamos passar a outra margem. E partiram. E aí a tempestade chegou. A tempestade se aproximou. A pergunta é: Jesus não sabia que a tempestade ia vir? Sabia, tanto sabia que ele estava dormindo. Deus, ele está tranquilo porque ele é Deus, certo? E por que nós não estamos tranquilos? Nós estamos apavorados, aterrorizados, amedrontados. É porque nós temos o mal de esquecer o que a Bíblia nos diz. Mateus capítulo 28, versículo 20. Só para a gente ler, irmãos, e relembrar. Mateus 28, 20. Quando Jesus dá a ordem, depois de ressurreto, depois de corpo glorificado, corpo de glória, ressurreto, Jesus então dá a grande ordem comissionada ali, da grande comissão à sua igreja. E no versículo 20 ele deixa claro uma coisa aos corações dos seus discípulos, dos apóstolos e de todos aqueles que estavam ali ouvindo: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando você olhar no meio da tempestade, você olha de um lado, olha do outro, aí você fala assim: eu estou sozinho. Não, você não está sozinho. Então o princípio é: eu não estou só, o Cristo está comigo, a promessa dele é estar comigo todos os dias até a consumação de tudo. O grande problema é que nós somos como os discípulos. Nós nos esquecemos facilmente do que Jesus ele diz: olha, eu nunca te deixarei, eu não te desampararei. Nós esquecemos o que a palavra de Deus ensina. Hoje eu já fui moço e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi a descendência do justo mendigar o pão. Nós esquecemos do que Jesus ele diz, e por isso, meus irmãos, nós estamos vivendo no meio da tempestade.
E por isso nós não conseguimos sair, porque nós não aprendemos ainda a pedagogia da tempestade na minha vida. Porque eu ainda sou como o Balaão que está montado na mula. A mula está me ensinando e eu estou querendo bater nela. E o reino de Deus é isso. E agora Jesus vai ensinar os seus discípulos no Enem da fé. Vamos lá. Vocês estão? Olha, presta atenção numa coisa, eu quero falar uma coisa para você. Se Jesus tivesse provado eles lá, irmãos, em terra firme, seria uma coisa assim, fora do comum, para a maioria deles, não é? Jesus sabia da tempestade num lugar que era o cotidiano da vida, porque a gente pensa que nós vamos ser, a tempestade vai vir de coisas, né, de fora, que vai acontecer alguma coisa terrível lá, não sei aonde. Não, meus irmãos, as coisas vão acontecer no quintal da nossa casa, para mostrar para você que o seu cotidiano pode se tornar uma coisa tão terrível que você vai olhar e não vai ver solução. Deus não vai trabalhar com as coisas de fora. Deus vai colocar você onde você está acostumado a estar. Você acha que Pedro, André, Tiago, João, Filipe, os demais homens, eles nunca tinham visto uma tempestade? Passado por uma? Opa, claro que já. Mas não como uma essa. Não como essa aqui. E Jesus está no barco. Olha, hoje nós estamos aqui falando, olha, Jesus está conosco. E realmente está mesmo. Naquele instante, Jesus estava com eles ali de uma maneira corpórea e física, visível. Eles haviam visto tudo que Jesus tinha feito. A palavra de Jesus pregada, aquilo que Jesus vinha curando todo mundo, curava os enfermos todos, expulsava os demônios. Jesus tem autoridade. Jesus estava corporeamente ali diante deles. Então isso significa, irmãos, que a nossa fraqueza de fé não é porque Jesus não está corporeamente presente, é porque nós continuamos ainda com a fé pequena. Nós continuamos ainda sendo aquelas pessoas teimosas. Nós continuamos ainda, irmãos, não nos rendendo completamente ao Cristo. E você pode perceber uma coisa, irmãos, a tempestade ela vai chegar mesmo na nossa vida, não tem jeito. E que bom que o Cristo está conosco. E que bom e aleluia que Jesus está na nossa vida. E aleluia, irmãos, que mesmo tardio nós venhamos a lembrar da sua palavra. Aleluia, irmãos, que mesmo, olha, Deus ele está conosco. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. Eu estou com vocês. A tempestade chegou inesperadamente. Você está aí em Mateus? Vira um pouquinho aí que já é o Evangelho de Marcos. Vamos ler a mesma passagem no Evangelho de Marcos agora, capítulo 4, para a gente não ir lá em Lucas, capítulo 4, verso 37. E olha como se levantou essa tempestade. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Lucas diz que o barco já estava quase para ir a pique. A tempestade foi terrível, foi grandiosa.
Você imagina, por exemplo, um lago que não é um mar. Da onde apareceram essas ondas, pastor? Pois é. Da onde surgiram esses ventos aterrorizantes? Da onde apareceu uma onda, meus irmãos? Ó, se você pensar, Jesus e mais 12, são 13 homens dentro de um barco. Então não era uma embarcação muito pequena. E de repente surgiu esse temporal inesperado. E meus irmãos, quer saber de uma coisa? Eu creio mesmo que antes deles irem despertar Jesus, eles tentaram fazer tudo o que podiam. Eles tentaram administrar a tempestade. Você pensa que não, né? Você tem lá um Pedro, né? Um camarada cheio de força, pescador. Sou eu mesmo, eu sou o cara aqui do lago de Genezaré, sou eu. A tempestade veio, a hora que a coisa apertou, ele tem que clamar ao Senhor. Mas eu creio que eles tentaram de tudo. E é como nós, não é? A gente vai tentando de tudo antes de chegar no nosso mestre, certo? A gente vai tentando com as nossas forças, a gente vai tentando com o nosso intelecto, a gente vai tentando com a nossa sabedoria humana, a gente vai buscando um recurso ali, um recurso aqui. Mas nós vamos aprender com Deus que o nosso recurso é Deus, acima de tudo. Os outros recursos podem nos ajudar sim, irmãos, mas o primeiro de todos os recursos é Deus. E nós estamos falando de homens, irmãos, homens que se atemorizaram mesmo. Por isso que quando você encontra uma pessoa que ele está atemorizado, não fica pensando que é brincadeira não, porque não é. São as agruras da vida, as tempestades desta vida que nós vamos enfrentar, e que vai causar todas estas coisas na nossa vida. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Quando Paulo, o apóstolo, ele apelou para César, então ele foi mandado para Roma. Ele montou lá no navio, com mais de 200 almas junto com ele, né? Outros prisioneiros. A população lá, os marinheiros, né? Tinham mais de 200, acho que 246 almas, se eu não estou enganado. Chegou numa hora que apareceu uma grande tempestade. Os marinheiros, irmãos, eles tentaram de tudo. Eles lutaram com a tempestade. Não, nós somos acostumados com o mar. Você sabe onde Deus vai provar você? Vai provar você no terreno onde você está acostumado mesmo. Versículo de número 19. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Eles começaram a tentar de tudo: jogar o peso, tirar a armação. Versículo 20. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós uma grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de... Então a tempestade vai chegar um dia na sua vida que você vai ver, e você não vai ver o quê? Uma esperança de salvação. Não vai ter jeito, né? Você vai olhar e falar assim: puxa, isso aqui não tem jeito. Mas tem jeito. Perdemos a esperança. E como é triste, irmãos, uma hora dessa, uma hora de que perde a esperança mesmo. Versículo de número 27. Quando chegou a 14ª noite, então são quantos dias no meio da tempestade? 14. Não foi um dia, não foi dois não. 14 dias no meio de uma tempestade. O navio já estava sendo arrastado pela tempestade, sem que eles pudessem fazer nada.
Sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, em volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E até então o anjo de Deus falou com Saulo: nenhuma alma vai se perder, mas o navio vai se perder, tá bom? Muitas vezes, irmãos, nós temos percas no meio da tempestade. Você pode perder alguma coisa de material, alguma coisa que você amava tanto, né? E de repente aí Deus vem ensinar a gente: mas a sua vida você não vai perder. E aí a gente tem que agradecer a Deus que mais de 240 almas foram salvas por causa de Deus. Versículo 44: quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Todos se salvaram. Mas era uma tempestade que não havia esperança de que ninguém se salvasse, a não ser a esperança de Deus na sua palavra. Muito bem, capítulo 8 do Evangelho de Lucas. E nós pertencemos ao reino de Deus e estamos no reino de Deus e fazemos parte do reino de Deus, mas nós não estamos isentos de todas as agruras desta vida. O Cristo, Ele alertou a sua igreja de que maneira, irmãos? Aquele versículo muito conhecido do Evangelho de João: no mundo, mas tem de bom. Então Jesus já avisou eles, ó: vocês vão enfrentar muitas aflições. Aflições de todas as naturezas, viu, irmãos? Em todos os sentidos da nossa vida, tá bom? Você pode ter problema com filho, saúde, familiares, casamento, etc. Problema com dinheiro, problema espiritual, problemas da alma. Você pode enfrentar todas as coisas nessa vida. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia, graças a Deus por isso. Uma coisa, meus irmãos, que a tempestade causa na nossa vida. Versículo de número 24. Chegando-se a ele, Lucas 8, 24, despertaram-no dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou, e veio a bonança. Então nós temos aqui as grandes perguntas da tempestade da nossa vida. Se Deus está comigo, pastor, quando eu estou na tempestade, por que eu estou passando por isso? Para que eu estou passando por isso? Essas são as questões que surgem dentro do nosso coração. Mas eu sou um filho de Deus, e por que eu estou enfrentando essa situação? Por que eu enfrento problema de saúde? Por que eu enfrento problema na alma? Por que eu enfrento problemas familiares? Por que eu enfrento problema no casamento? Por que eu enfrento problema financeiro? Por que eu enfrento problemas de toda a natureza lá no meu trabalho? E aí eles fazem um questionamento com Jesus assim: o Senhor não está vendo isso? Parece que Deus não está vendo, né, irmãos? Não dá essa impressão? Quando a gente questiona Deus, não dá a impressão de que Deus, né? Olha, Deus ele não dorme, tá bom? O salmista diz que o guarda de Israel não
dormita. Mas Jesus está dormindo. Jesus, ele nasceu em forma de um homem, irmãos, tá bom? E ele é Deus mesmo. Mas aqui ele está dormindo. Porque ele tinha certeza do que, irmãos? Que o barco ia atravessar para o outro lado. E dá uma impressão de que muitas vezes na nossa vida, Deus está dormindo e não está vendo. O Senhor não está vendo, Senhor, o que eu estou passando? Eu sou um servo seu, eu vou na igreja, eu participo, eu ajudo, eu sou ativo, eu estou lá entregando dízimo, oferta. O que está acontecendo comigo? Aí Deus falou assim: calma, eu estou vendo tudo que você está passando, fica tranquilo. E no tempo oportuno, Deus, ele vai enviar o seu socorro. O problema é que quando nós estamos no dia da nossa tempestade, nós temos que entender uma coisa: o que Deus quer me ensinar. E surgem todas essas questões. Aonde está Deus? Ah, bom. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu, nada mesmo, irmão. Não vai faltar tribulação, não vai faltar inimigo, né? Não vai faltar vale da sombra da morte, não vai faltar mesmo. Nada vai faltar, nada é nada mesmo. Porque quando você lê o Salmo 23, o que tem lá? Lá tem vale da sombra da morte, lá tem inimigos lá que estão de pé diante de mim. Não vai faltar nada. E também não vai faltar Deus. Porque eu estou convosco, o Senhor, porque tu estás comigo, diz Davi. A tua vara e o teu cajado me consolam. Olha só, meus irmãos, não vai faltar nada mesmo. Não vai faltar a presença de Deus, não vai faltar a palavra de Deus, não vai faltar os inimigos, não vai faltar o vale da sombra da morte, não vai faltar nada disso. O Senhor é o meu pastor, Ele está comigo. Ele não me... Deus, parece que Deus me abandonou. Não, Deus não te abandonou. Deus, ele nunca vai nos abandonar, porque Ele é o presente socorro no dia da nossa aflição. Muito bem. Outra coisa que surge no nosso coração, irmãos, é conciliar a tempestade com o silêncio de Deus. Eu estou orando, pastor. Eu estou orando há muito tempo pela conversão da minha família. Eu estou orando há muito tempo pela conversão do meu esposo. Eu estou orando há muito tempo, pastor, pela... Olha, pois é, continua orando. Mas parece que Deus não está respondendo, pastor. Ele vai responder no momento certo. Abra sua Bíblia aí, em Abacuque capítulo 1. Você acha Malaquias, aí você segue para frente, tem mais, depois é Zacarias, depois tem, se eu não me engano, Ageu e Sofonias, Abacuque. Então você vai ao contrário aí, tá bom? Malaquias, Zacarias, depois é Ageu, depois de Ageu é Sofonias, depois de Sofonias aí é Abacuque. Capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvará? Porque me mostra a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e litígios que se suscitam. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é
torcida. E aí você pode entrar nessa questão aqui como o Abacuque, ou você pode entrar na questão do Salmo 73 de Asaf. O que o Asaf estava falando lá? O Asaf, ele começou a olhar a vida dele e a vida dos outros. Aí ele olhava, bom, a ovelha do cara lá produz e a minha está morrendo. A vaca do rapaz lá que não serve a Deus dá 2 bezerros, dá 2 bezerras. E a minha morre. Eu sinto dor nos rins, eu estou cheio de dor. E o camarada lá que não serve a Deus, ele tem uma saúde de ferro. O que está acontecendo, Deus? E aí a gente pode entrar nessas coisas, que é um perigo para a nossa vida espiritual. O Asaf, ele entrou nisso. O Abacuque estava também. Senhor, olha, tem tanta injustiça nesse mundo, Senhor. Liga a televisão, eles estão torcendo a justiça. Liga o rádio, é a mesma coisa. Pega o jornal, é a mesma coisa. Senhor, o que está acontecendo? Mas parece que nós estamos falando e o Senhor não está ouvindo. Não, Deus está ouvindo. Deus está vendo. E Deus vai cuidar de cada um deles. Até que o Abacuque entendeu, né? Ainda que a oliveira não produza, ainda que lá no curral a malhada não dê o seu fruto, eu continuarei confiando no Senhor. O Asaf diz assim: mas quando eu entrei no teu templo, Senhor, foi que aí que eu entendi. Então, meus irmãos, é realmente a questão da palavra na nossa vida, da tempestade. É o trabalho de Deus na nossa vida como filhos do reino de Deus. Esses falsos ensinamentos que tem por aí, que pessoa não pode ficar doente porque senão ele não é filho de Deus, que pessoa não pode tomar remédio porque senão ele não é filho de Deus, que pessoa tem que prosperar porque senão aí que ele vai ser filho de Deus. Isso aí, irmãos, isso não é de Deus, irmãos. Tá bom? Fosse assim, Paulo então não ficaria doente, não morreria lá degolado pela guilhotina romana. Fosse assim, os apóstolos não teriam sido arrastados, açoitados e crucificados. Fosse assim, os cristãos então das épocas passadas não teriam sido queimados e mortos. Fosse assim, irmãos, nós não morreríamos, né? Nós não ficaríamos doentes como Lázaro e morreu. E aí você ouve aquilo que a irmã, aliás, o mensageiro chegou em Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Pois é. E a resposta que Paulo teve é uma resposta muito interessante, né, irmãos? A gente sempre está esperando aquela resposta de solução. E aí então Deus ele responde para Saulo: a minha graça já é o suficiente para você. Certo? Muito bem. No Evangelho de Lucas, não vamos abrir lá? Aliás, vamos lá em Lucas sim, estou falando em Marcos, estou me confundindo. No Evangelho de Marcos, Marcos relatou dois questionamentos, né, que Jesus fez aos discípulos. Por que ainda sois tímidos? E por que ainda não tendes fé? Ah, certo. Aqui no Evangelho de Lucas, no versículo 25, então lhes disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor, admiraram e diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem?
É justamente isso, irmãos, que Deus ele quer trabalhar na nossa vida no dia da tempestade. Não é que eles não tinham fé, não é que eles não criam, é que no dia da nossa adversidade nós vamos realmente temer e tremer muito. Não tem jeito. Jesus primeiro aqui repreendeu o vento e o mar, certo? E depois ele repreende quem? Os seus discípulos. A repreensão para eles foi: porque ainda sois tímidos e porque ainda vocês têm pouca fé, ou aonde está a fé de vocês? A questão, muitas vezes a pessoa fala assim: pastor, eu fico doente porque eu não tenho fé? Não. Eu tenho problema porque eu não tenho fé? Não. Nós temos problemas, irmãos, nós enfrentamos as tempestades da vida porque elas são inevitáveis, elas são imprevisíveis, elas são inadministráveis e elas são instrutivas. A questão que Jesus quer tratar aqui é que o socorro não vai vir antes da tempestade, ele vai vir na tempestade. A questão de Jesus não é que faltou fé, por isso veio a tempestade. A questão de Jesus aqui com a nossa vida espiritual é a seguinte: é como você agora vai aplicar a sua fé no meio da tempestade. É agora que eu quero ver, é o Enem, é a prova, é o X9. Vamos lá. Porque não falta fé para entrar na tempestade. A prova da nossa fé vai ser quando nós estivermos no meio da tempestade. De permanecer, de ficar, de ouvir a palavra de Deus, de ter aquele entendimento. Eu estou, o meu propósito, eu prossigo, o meu alvo é o autor e consumador da minha fé. Então a fé não é para você entrar, a fé é para ser agida lá no meio. Não é por falta de fé, é que agora é que a fé vai ser colocada realmente em prova. E aí Jesus, olha, homens de pouca fé, né? Vocês não acreditaram mesmo que vocês iam passar pela tempestade? Eu estou convosco, nunca te deixarei, jamais te lançarei fora. Eu sou o seu refúgio e fortaleza, torre forte. Eu sou o Deus que é bom. Jesus então repreende os seus discípulos. E aí eles fazem um questionamento, né? Quem é este? Mateus capítulo 28. Os discípulos já estavam andando com Jesus, provavelmente, irmãos, há mais de 2 anos. Mateus capítulo 28. E ainda tinha uma questão dentro do coração deles: quem é este homem? Puxa vida, né? Será que nós não assim compreendemos mesmo, irmãos? Dimensionar Deus, eu não vou falar para você dimensionar Deus, porque ninguém vai dimensionar Deus, tá bom? Mas de saber quem é o Deus que nós servimos, o Deus que desenrola os céus com as suas mãos, o Deus que tem o curso da humanidade na sua mão, o curso do mundo, do universo, de tudo que existe que Ele criou. Esse é o nosso Deus que permanece para sempre. E quem é este homem? Olha, a pergunta dos discípulos: quem é este? Quem é este? Este é o que nasceu
em carne. Este é o que cresceu em graça diante dos homens e diante de Deus. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. Este é aquele que diz as Escrituras. Este é o que é o prometido desde Gênesis 3,15. Este é aquele que fez tudo segundo o seu querer e a sua vontade, e tudo foi feito por ele e para ele. Este é a água da vida, este é o pão da vida, este é a ressurreição e a vida. Quem é esse homem? É este que vai carregar a cruz, é este que vai lá no Calvário, é esse que vai ser sepultado no sepulcro de José de Arimateia, e no terceiro dia ele vai ressuscitar em corpo de glória, vencendo o inferno, a morte e todos os inimigos. Quem é este? É esse aí, irmãos. É esse que vai andar por 40 dias em corpo ressuscitado no meio dos discípulos. É esse que vai ser levado ao céu e está à destra do Pai. Versículo 18. Jesus, aproximando-lhes, falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então descansa o seu coração, porque o reino que você pertence e ao rei a quem você presta conta, ao seu rei, o rei Jesus, ele tem toda a autoridade sobre o céu e a terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o Deus que não vai impedir a tempestade, mas é o Deus que vai passar com você por ela. E aí o Salmo 106, versículo 1 diz o que, irmãos? Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Esse é o Deus que não evitou o Daniel de ir para a cova, mas é o Deus que tirou ele de lá. Os discípulos precisavam aprender que, como filhos do reino de Deus, eles iam enfrentar muitas tempestades na sua vida. E talvez você está passando por uma, e quando vier a bonança dessa, vai vir outra. Essa não foi a última. No sentido do mar da Galileia, irmãos, quem sabe? Mas na vida, não. Na vida, não. O reino de Deus nos garante uma coisa: não que evite a tempestade, mas o passar por ela. Então eu peço que você, através do Espírito Santo, ouça mesmo a palavra de Deus desse reino maravilhoso. E esse rei, que muitas vezes parece estar dormindo, né? Mas não está não. Continue clamando a Deus por misericórdia e graça. E todas as vezes que estivermos numa tempestade, aleluia, Deus é bom. O rapaz que fez esse forro aqui
Ele ia fazer um negócio que não dava certo, ele falava: como que Deus é bom, né? O parafuso escapava da máquina. Deus é bom, né, pastor? Deus é bom. Pois é. Deus é bom mesmo. Amém? Tudo bem, meus irmãos? Próximo domingo, segundo domingo do mês, culto das missões. Acredito que não temos mais nenhum recado. Está tudo certinho. Camisetas, né? Então as camisetas, quem quiser se interessar, não é obrigatório, tá bom? Você pode encomendar com a irmã Simara, né, as camisetas para a igreja, que vai ter o símbolo da igreja, né? Igreja Batista da Fé, a IBFé de Oriente. É R$22 adulto e 16 as crianças. E atrás vai ter um versículo, né? Nós vamos fazer também camisetas para as crianças das flautinhas. Escrever um versículo do Salmo 150. E eles um dia vão vir tocar as flautinhas aqui com as camisetinhas. Tá certo. Aí nós vamos ver. Tá bom? Então, se você interessar, não é obrigatório, tá bom? Você pode se comunicar com a irmã Simara. 22 adultos, 16 crianças. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Continue orando pelos enfermos, agradecendo a Deus por aqueles que Deus já tem dado muitas melhoras, né? Estão até se recuperando. E orar por aqueles que ainda estão sobre um leito mesmo. E que Deus abençoe a todos e vão em paz.